Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 17 de outubro de 2024. Santo Inácio de Antioquia, bispo, mártir. Quinta-feira, cor litúrgica, vermelho. Santo Inácio de Antioquia, bispo perseguido e jogado às feras. Século I, virada para o século II, em Antioquia. Descendente de uma família pagã, não romana, Inácio converteu-se ao cristianismo em idade avançada, graças à pregação de São João Evangelista, que havia passado por aquelas terras. Então, São João Evangelista, o apóstolo, né, que conheceu Jesus, que conviveu com Jesus. Santo Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia, na Síria, cidade que foi a terceira metrópole do mundo antigo, depois de Roma e Alexandria, no Egito, da qual o próprio São Pedro foi o primeiro bispo. Então, nós estamos falando de Santo Inácio de Antioquia, que conviveu, né, com os apóstolos. Durante o seu episcopado, começou a terrível perseguição do imperador Trajano, da qual também o bispo foi vítima, por não querer negar a sua fé em Cristo. Por isso foi preso e transportado, acorrentado para Roma. Assim começou sua longa viagem rumo ao patíbulo. Ou seja, patíbulo é uma expressão que usa para falar o martírio, durante o qual foi torturado pelos seus guardas, até chegar ao seu destino final. Quando chegou em Roma, no Coliseu, seu corpo foi despedaçado pelas feras durante a celebração da vitória do imperador na Dácia, no ano de 107. Então, Santo Inácio de Antioquia, bispo, mártir, que teve seu corpo espedaçado pelas feras, porque ele pregava o Santo Evangelho. No tempo de Santo Inácio de Antioquia, muitos foram também os mártires. Muitas mulheres, homens, crianças preferiram a morte do que renunciar a Jesus Cristo. Então a igreja nos traz esse lastro do sangue dos mártires. Então nós não podemos pisar na fé dessas pessoas, né, para tantos e tantas pessoas deixaram a sua vida para que nós recebêssemos nesse século a fé em Jesus Cristo. Santo Inácio de Antioquia, bispo e perseguido e jogado às feras, rogai por nós. Na primeira leitura, em Efésios, capítulo 1, de 1 a 10, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus nos separou. Foi Jesus que nos escolheu desde toda a eternidade. Então, ainda quando o Senhor falava, faça-se a luz, faça-se as trevas, faça-se o mar, a terra, as estrelas, naquela época, Jesus já nos separou, já nos amou. Jesus, Dilton, mas Jesus não nasceu depois? Não, Jesus é Deus, nós temos que entender isso. Jesus já estava também na hora da formação de tudo, né? No início de tudo. É o próprio Deus que se faz homem, habita no nosso meio. Então, Cristo já estava na criação do mundo, né? E já nos separou. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da formação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar, no amor. Está vendo? Antes da formação, o próprio Deus nos escolhe em Cristo. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Então, a vontade de Deus é que nós todos sejamos salvos.
para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos comulgou o seu bem-amado. Pelo seu sangue, o sangue de Jesus, nós somos libertados nele e as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar em plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, eu nunca vi um texto tão claro que nos mostra o plano de Deus. Mostra tudo, desde a criação do mundo e também quando o Senhor Jesus há de voltar em glória, em poder e glória, um novo céu, uma nova terra, onde vai acontecer um novo realinhamento, recapitular em Cristo o universo inteiro. Então, todo o universo será recapitulado, ou seja, colocado em linha dentro do projeto de Deus, da salvação de Deus. Um novo céu, uma nova terra, um jeito diferente de viver esse mundo, a graça de estarmos diante da presença de Deus, é isso que nós cristãos esperamos. Algumas seitas protestantes falam da predestinação, que aqui também é uma predestinação, né? Que Deus nos separou desde a da criação do mundo para sermos salvos, restaurados, amados, né? Então, esse tipo de predestinação é para todos. A diferença da Igreja Católica Apostólica Romana é que fala de que nós somos predestinados a ser salvos todos, não alguns, né? Não é que Deus escolhe um em detrimento de outro. Não, não, não é assim não. Algumas seitas protestantes falam exatamente isso, né? Por exemplo, o calvinismo é todo ele alicerçado nessa hipótese de que Deus só predestinou um para a salvação e o outro não, né? Então toda a humanidade está condenada pelo pecado original. Não é assim, né? Deus realmente, na sua vontade, né, ele nos torna santos, fiéis em Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado para todos e não para aqueles predestinados. Não é assim. Então, para todos. Agora, nem todos aceitam a salvação. Nem todos serão salvos porque não aceitam ou não ainda não conseguiram atingir a maturidade espiritual 21 séculos depois. É muito tempo para e de história, é muito tempo, é muitas evidências, né, teológicas, científicas, sobre Jesus, para que, de uma forma teimosa, esta geração ainda queira renunciar a Jesus. Para não renunciar a Jesus, e por não ter renunciado, Santo Inácio de Antioquia, no primeiro século, preferiu a morte. O que é ser é, devorado pelas feras? Nada, pensou de Santo Inácio de Antioquia, não é nada. Ele pensou consigo mesmo, daqui a se eu não morrer agora, com meus 40 anos, eu vou morrer daqui a pouco, com 60, 80, 90 anos. Eu prefiro morrer santo, mártir, né? Tendo meu corpo entregue à grandeza do Evangelho, do que morrer velho, cheio de pecado e não encontrar o céu. Então, eles não tinham medo da morte, porque eles já viviam a vida plena em Jesus Cristo, essa consciência. Pelo seu sangue, nós somos libertados. O sangue de Jesus já nos libertou. Ou seja, se o sangue de Jesus já nos libertou, eu, para não ir para o céu, eu tenho que lutar muito contra aquilo que Deus determinou para mim. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer, é nos desrespeitar, né? Então, em seu extremo amor, ele nos deu o livre-arbítrio é a liberdade total em espírito. Nós somos o único ser criado por Deus que pode pecar, que pode decidir não servir a Deus. Olha só, como que eu vou usar minha liberdade para ir para o inferno? As pessoas estão ficando malucas, só pode nesta geração presente. Como que eu vou usar a minha liberdade de que Deus me deu para fazer uma opção para
me distanciar de Deus, tem quando eu me distancio da igreja, quando eu me distancio do evangelho, quando eu me distancio da lei de Deus, quando eu me distancio da pessoa de Jesus Cristo, eu estou num caminho largo para o inferno. Então, que nós possamos, a exemplo do santo de hoje, Santo Inácio de Antioquia e muitos outros mártires, temos a consciência de que a nossa vida plena, alegre, feliz em Jesus Cristo já começa agora, quando eu receber o meu batismo, talvez ainda quando criança, e agora como mais adulto, mais entendendo as coisas melhores, eu posso viver a santidade e viver a plenitude, a alegria, a ciência de saber que eu já estou salvo e que a minha salvação só depende da minha vontade, aceitar Jesus como meu Salvador, na fé em Jesus Cristo. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor por essa palavra em Efésios capítulo 1, de 1 a 10. O salmo de hoje é o Salmo 97, que fala: O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Então, Deus faz conhecer-se como Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Salmo 97. Então, faz, Senhor, em mim, revelar como o meu Salvador, que a minha consciência, minha mente se abra agora para Jesus Cristo. Jesus, o próprio Deus que se fez homem e numa cruz foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Então, até aqueles que estão na mansão do morto, nos infernos, foram visitados por Jesus, serão visitados por Jesus. E lá ele ressuscita, para a honra e glória do nosso Senhor, para a nossa salvação. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho está em Lucas capítulo 11, de 47 a 54. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, e no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedido contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei, os fariseus, começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam cilada para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa conversa de Jesus com os mestres da lei, com os fariseus, ela se prolonga desde segunda-feira que nós estamos estudando esse diálogo que Jesus está tendo, né, com os fariseus e mestres da lei. Então, alguns mestres da lei que tentavam ali apoiar Jesus até falaram no evangelho de ontem, lembra? Mas, Senhor, dessa forma, falando desse jeito, você nos ofende até a nós. E Jesus falou: estou falando de vocês mesmo. Porque eles pegaram a chave da ciência, ou seja, o conhecimento, a doutrina. Moisés recebeu de Deus 10 mandamentos. Passa para o Senhor os 10 mandamentos, né? Ele recebe. Desses 10 mandamentos, pela ciência humana, pelo
pela natureza humana, foram transformados em 640 preceitos. Se a pessoa deixar de cumprir um, não entra para o céu. É como Jesus falou assim, ó, vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Como é que cria mais 640 outras leis derivadas dos 10 mandamentos e se deixar de cumprir uma só não entra no céu? Então, impossível, impossível. Vocês pegaram a chave da ciência e não deixam ninguém entrar. Vós mesmo não entra e ainda impedistes o que quer entrar, porque só dá para entrar na salvação pela fé em Jesus Cristo. Não é uma fé qualquer, não é uma espiritualidade qualquer que nos leva à salvação. A fé em Jesus Cristo. Quando você proclama o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, e assim vai recitando o credo. É este tipo de fé que leva à salvação. Né? Crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem muitas seitas, tem muitos. Eu refleti aqui outro dia, no primeiro século, logo no primeiro século, após a morte de Jesus Cristo, é, nós já tínhamos mais de 200 seitas cristãs. Seitas estas que não falavam da vida de Cristo, não ensinava corretamente. É o que está falando aqui. Vós, mestres da lei, que tomastes a chave da ciência, mas vós mesmo não entraste. Então, derivação do cristianismo que levavam a heresias. Heresias. Então, por isso, a igreja vem se mantendo firme, desde da sua formação apostólica. Há necessidade de sermos igreja e com a igreja entendermos o caminho da salvação, para não errar esse caminho, né? Para que o nosso caminho seja certo. É disso que Jesus está falando. Porque ele está falando de tudo. Daqueles que mataram os profetas, daqueles que perseguiram os apóstolos. Olha como Jesus já está falando de tudo nesse santo evangelho de hoje. Que o Senhor, então, possa nos mantermos firmes, né, na ciência, na sabedoria, na determinação em espírito, na nossa fé, para que, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, possamos alcançar o céu e, junto conosco, a nossa família, nossos filhos, netos, bisnetos, todas as gerações que Deus, as pessoas que Deus nos confiou, vamos honrar os nossos pais, avós, bisavós, o sangue dos mártires, todos os sangues derramados dos santos serão glorificados, serão honrados, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho essa determinação em espírito para ser salvo. Você proclame isso sobre você. Eu tenho a determinação no espírito. Eu aceito a salvação. Serei salvo pelo sangue libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, se não evangelizar. Realmente não tem vida fora de Jesus. E a reflexão do dia é um programa diário que tem o objetivo de estudar dentro da liturgia, a liturgia da palavra. Então, seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo diário, esta pregação, para que mais corações agora possam escolher Jesus como seu Salvador, para que não se confundam à luz da ciência humana, das opções humanas, e se percam. Ao contrário, que Jesus seja luz para o seu caminho, porque só há um caminho para chegar ao céu, Jesus. Né? Então, que Deus nos abençoe e que possamos viver esse dia de conversão. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.